Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente saiu um pouco da parte de matemática financeira e vamos entrar um pouco na parte de geometria. Vamos começar então pelo nosso polígono mais simples, que é o triângulo. A gente vai ver a partir de agora tipos de triângulos e propriedades relacionadas a cada tipo de triângulo, as classificações que envolvem e tudo mais. Coloquei uma definição básica aqui, né? Só para a gente ter isso em mente, não pode confundir. Triângulo é qualquer figura que tenha 3 lados e 3 ângulos. Coloquei alguns exemplos de triângulos aí, não importa a posição, a forma, desde que tenha 3 lados e 3 ângulos, é um polígono que a gente reconhece como triângulo. Primeira coisa que a gente vai ver é quando que um triângulo pode existir e quando que não pode existir. Falei para vocês que um triângulo tem 3 lados. Mas será que quaisquer 3 valores de lado vão formar um triângulo? Isso é mentira. É o que a gente chama de condição de existência. Para um triângulo existir, a soma de 2 lados tem que ser maior do que o terceiro. Se for igual ou menor, esse triângulo não existe. Com esses 3 valores, não dá para a gente construir um triângulo. E isso tem que acontecer com as 3 maneiras simultaneamente. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Olha esse triângulo vermelho aí. Ele tem lados 9, 6 e 12. Beleza, ele está desenhado, a gente já viu que ele existe. Mas agora, saindo um pouco da prática e voltando para a nossa teoria de condição de existência. Como que a gente prova a existência dele sem desenhar? A soma de 2 lados tem que ser maior do que o terceiro. E isso em qualquer configuração que a gente faça. Escolhendo 2 lados, então. 9 e 6. Se a gente somar 9 mais 6, vai dar maior que 12, né? Então, beleza. Temos então. À primeira vista deu certo. Agora vamos pegar outro par. 6 e 12. Somados, também são maiores do que 9. Deu certo nossa segunda etapa. Agora a terceira e última. 9 mais 12 somados também dão maior do que 6. Como essas 3 condições aconteceram ao mesmo tempo, a gente pode afirmar com segurança que esse triângulo existe. Beleza? Então isso aí é uma regra básica para a gente não se perder em enunciados futuros. É saber com essa dimensão, com esse comprimento dos 3 lados, se a gente consegue fazer ou não um triângulo. Agora vamos passar para as classificações de um triângulo. Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos começar então pelos lados. Esse primeiro triângulo aqui, ó, esse triângulo. Tá vendo que ele tem 3 risquinhos azuis? Um risquinho em cada lado? Essa é a forma que a gente usa de dizer que, sem saber as medidas, a gente consegue afirmar que todos os lados são iguais. Por isso, o mesmo risquinho azul em todos os lados. Beleza? A gente chama um triângulo que tem os 3 lados iguais de triângulo equilátero. Equi significa igual. Então, equilátero, lados iguais. Da mesma forma que a gente viu os risquinhos azuis, percebemos que todos os ângulos deles são amarelos, né? Isso aqui é mais uma propriedade específica do triângulo equilátero. Além de todos os lados iguais,
ele também tem todos os lados, também todos os ângulos iguais, ao mesmo tempo. Beleza? Então, sempre que a gente vê um triângulo que tem todos os lados iguais, a gente pode afirmar que tem todos os ângulos iguais. E sempre que a gente vê um triângulo que tem todos os ângulos iguais, ele tem todos os lados iguais também. Beleza? Nosso segundo triângulo, esse triângulo do meio. Perceba que ele só tem um risquinho azul em dois lados. É exatamente porque ele tem apenas dois lados iguais. Como consequência disso, ele também tem apenas dois ângulos iguais. Esse triângulo é o que a gente chama de triângulo isósceles. Isósceles tem apenas dois lados e dois ângulos iguais. Uma observação importante sobre ele é o seguinte: os ângulos iguais estão opostos aos lados iguais. Percebam que esse lado do tracinho azul está oposto ao ângulo amarelo. Esse lado do tracinho azul está oposto ao ângulo amarelo. Esse lado aqui, que é diferente, está oposto ao ângulo diferente. A terceira e última classificação de um triângulo quanto aos lados é quando ele tem todos os lados diferentes. Um lado com tracinho azul, um lado com dois tracinhos roxos e um lado com três tracinhos vermelhos, para indicar que todos os lados são diferentes. Por consequência, todos os ângulos são diferentes. Um ângulo vermelho, um ângulo amarelo e um ângulo verde. Esse triângulo é o triângulo escaleno. Triângulo escaleno tem todos os lados e todos os ângulos diferentes. Então essa foi a nossa classificação quanto aos lados. Agora que eu falei para vocês, classificação quanto aos ângulos. Primeiro triângulo, esse aqui da esquerda, esse triângulo. Se a gente perceber, todos os ângulos dele são menores do que 90 graus. Então, sempre que isso acontecer, que um triângulo ele tiver todos os três ângulos menores que 90 graus, a gente pode dizer que ele é um triângulo acutângulo, já que todos os ângulos dele são agudos. O triângulo do meio, ele tem um símbolo aqui que a gente já conhece, né? Olha lá. Esse ângulo aqui que a gente representa com um quadradinho é o ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, de onde dá o nome dele de um triângulo retângulo. Então, qualquer triângulo que tenha um ângulo reto é um triângulo retângulo. E por último, se a gente ver aqui, ele tem um ângulo agudo, dois ângulos agudos, mas o terceiro ângulo dele é maior do que 90 graus, né? É um ângulo obtuso. Por isso que a gente chama ele de um triângulo obtusângulo. Então, acutângulo, os três ângulos agudos. Triângulo retângulo, um ângulo reto. Triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso. Essa foi a nossa classificação quanto aos ângulos. Então, existem 6 classificações diferentes. 3 quanto aos lados e 3 quanto aos ângulos. Essas classificações podem se misturar. A gente vai ver isso um pouquinho lá para frente. Para terminar a nossa aula de hoje, coloquei algumas observações para vocês. Essas observações sempre vão ser válidas. Número 1. Em qualquer triângulo, o maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, quanto maior é o lado, maior vai ter que ser a abertura que está sofrendo sobre ele. Essa abertura é o nosso ângulo. Consequência disso é a observação número 2.
Em qualquer triângulo, o menor lado está oposto ao menor ângulo. Quanto menorzinho o lado, menor vai ser a abertura para contemplar ele. Então, uma é o oposto da outra. E a número 3, para a gente mexer um pouquinho com a parte numérica, é que a soma dos ângulos internos de um qualquer triângulo sempre valerá 180 graus. Então, independente da classificação dele, qualquer das 3 classificações quanto ao lado, qualquer das 3 classificações quanto aos ângulos, a soma dos ângulos internos, os 3 ângulos, sempre vai ser igual a 180 graus. Beleza? Com isso, temos aqui a nossa introdução sobre triângulos. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, mas por hoje foi só isso mesmo. Desejo bons estudos a todos. Qualquer dúvida, sintam-se livres para entrar em contato comigo. Um abraço, galera. Valeu!